E eu te faço uma pergunta: quem é o gigante na sua vida? Quem é que você precisa vencer? O que você precisa vencer? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um homem chamado Gideão. A história de Gideão, ele está lá no livro de Juízes. E quem frequentou a escola dominical vai lembrar do livro de Juízes. E para a gente entender quem foi Gideão, nós primeiro precisamos entender aquilo que estava acontecendo no contexto, né? Quem eram os juízes na Bíblia ali? Eram pessoas que eram escolhidas por Deus para governar, para liderar, para organizar, julgar o povo em Israel. Não eram reis, eles eram líderes temporários, não tinha rei naquela época. Eram pessoas que não eram levantadas por homens, eram levantadas pelo próprio Deus. E eles não eram substituídos quando eles morriam, né? Não era que nem fosse um reinado, né? E se a gente volta um pouquinho na história, nós vimos que Gideão foi levantado num tempo um pouco complicado em Israel, porque Israel estava entregue nas mãos dos midianitas. Abre lá em Juízes, capítulo 6, vamos ler o verso 1. Está escrito assim: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. E então os midianitas estavam dominando o povo de Israel por 7 anos. E o povo estava sofrendo muito. Então nessa história nós vamos ver que Deus, ele operou milagres quando, se a gente olhar para aquela situação, era impossível. Assim como nós vemos, né, Alziana, Deus operando milagre em situações que nós hoje vimos, não tem jeito, não vai acontecer. Pelos olhos humanos, né, muitas vezes nós entendemos que é impossível. Só que Deus, ele é especialista em fazer o impossível. E ele ama realizar milagre no meio do seu povo, amém? Senhor, obrigada, Deus, pela oportunidade de estar aqui na sua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar falando, Deus, primeiramente no meu coração, tirando a intranquilidade, Senhor, a insegurança, Senhor. E que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Então aquele povo estava entregue nas mãos dos midianitas. E não era por 6 meses, não era por 5 meses, era por 7 anos. E esses dias eu estava ouvindo... a gente estava vendo um documentário, né, Cris? E a pessoa estava passando algo bem triste, bem complicado ali. E a pessoa disse assim: por que Deus deixou acontecer essa situação comigo? Por que Deus permitiu que isso estivesse acontecendo? E aí, aconteceu a mesma coisa com aquele povo de Israel. Aquele povo também pensava: por que Deus está permitindo que todas essas coisas ruins estão acontecendo conosco? Porque se nós olharmos para o texto, nós percebemos que aquele povo, ele se corrompia com facilidade. Eles estavam entregues à idolatria e eles perderam a proteção de Deus. E toda vez que eles estavam dessa forma, né, se corrompido, Deus se afastava e essas coisas más aconteciam. Só que aquele povo era um povo inteligente também. Aquele povo se arrependia, pedia as misericórdias do nosso Deus, e Deus ama então o povo de Israel, e ele sempre levantava então alguém para libertar aquele povo. Só que parece que aqueles irmãos nossos não entendiam e não percebiam, e o ciclo se repetia, mas Deus depois tinha misericórdia de novo, e eles caíam de novo, e precisavam de novo das misericórdias do Senhor. Mas infelizmente eles se corrompiam. E nesse tempo Israel estava corrompido. E aí o povo estava desesperado. E o que eles fizeram?
aquilo que é a única coisa que eles poderiam fazer, pedir pelas misericórdias do Pai novamente. E Deus, com todo amor e com todo carinho, que ama aquele povo, se volta para aquele povo e ajuda aquele povo. Aquele povo caía por um simples detalhe: eles não ouviam a voz do Senhor. Quando Deus mandava eles, quando eles conquistavam uma terra e eles precisavam exterminar o povo, eles se corrompiam pela cultura daquele povo, porque eles não obedeciam às ordens do nosso Deus. E quando nós não obedecemos às ordens do nosso Senhor, tende a acontecer algo ruim, tende a não dar certo. É ou não é? Israel era um país agrícola, eles dependiam totalmente da terra. E quem depende da terra sabe que se acontecer algo, ou muita chuva, ou se vier gafanhoto, ou se vier uma grande praga, o que acontece? Acaba com tudo e perde tudo. E sendo um país agrícola, o que acontecia? Os midianitas iam lá e pegavam tudo o que era produzido e roubava tudo o que eles produziam. Então Israel estava passando por fome, necessidade. E aí eles estavam realmente na pobreza e na miséria. E aí Israel, aquele povo, totalmente e extremamente desesperado pela ajuda do Senhor, quando eles perdem tudo, eles se voltam naquele desespero. E aí acontece algo extraordinário. Está lá em Juízes 6, versículos 12. Quando Deus então aparece para um homem, esse é o homem que nós estamos conversando, Gideão. Então o anjo do Senhor apareceu e disse assim para Gideão: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão não se sentia valoroso. Gideão estava com fome, triste. Inclusive, quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, ele estava ali tentando esconder aquilo que eles estavam produzindo. E aí, Gideão estava naquele estado de: meu Deus, o Senhor é convosco, comigo, com o povo. Gideão não tem uma atitude de: é comigo, essa palavra é comigo. Ele estava tão desesperado que ele responde assim: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco... Mas Deus disse que era com ele. E ele responde: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então diz para ele: vai na tua força. Por acaso não sou eu quem estou te enviando? A mensagem não é para eles, a mensagem é para você. E quantas vezes, nós ouvimos o Senhor falando conosco que nós estamos tão enfraquecidos e pensamos tanto que não somos capazes de fazer alguma coisa e a gente fala: então a gente vai passar lá e as pessoas vão fazer, eu vou dar ideia e alguém vai fazer. Não, Deus está falando com você, através da sua vida. E Gideão foi assim, Deus usou a vida dele para salvar o povo, para abençoar o povo. Mesmo Deus sabendo que os israelitas estavam em pecado, mesmo Deus sabendo que os israelitas só sabiam murmurar, Gideão também murmurou: ai, Deus, ai, meu Senhor. E aí ele continua lá, depois os irmãos abrem lá do capítulo 6 e vai indo para entender bem a história, mas ele tem uma parte que ele fala: mas eu sou fraco, eu sou um dos menores, eu sou o mais pobre, a minha tribo é a menor. Ai, Senhor, eu não posso, eu não consigo. Não é isso que a gente faz? Eu não dou conta. Quem sou eu? Quem sou eu? No meio de tantas pessoas, ele estava desacreditado. Só que nosso Deus, ele é tão paciente, nosso Deus, ele é tão amoroso, que ele, quando o anjo do Senhor aparece, ele não diz assim: ah, Gideão, você que não é nada, Deus está falando contigo. Não, ele fala: homem valoroso, porque Deus conhece o coração de Gideão. Deus sabia que Gideão estava enfraquecido, se sentindo
nada. Inclusive, ele estava fugindo, ele estava escondendo aquilo que ele tinha, ele estava acuado. Ele era um homem acuado, mas aí Gideão é inteligente, ele começa a entender o recado. E aí ele fala assim, tá bom, se o Senhor é comigo, então como é que eu vou fazer isso? Ele entende que Deus estava falando com ele. E aí ele obedece. Tudo bem. Como nós vamos fazer isso? Como é que o Senhor vai me usar? E Deus novamente, pacientemente responde, vai, e eu estarei contigo. Mas aí Gideão, como nós, o que ele fez? Pediu um sinal. E Deus deu um sinal. Já pediu um sinal para Deus? Deus já te respondeu? Gideão pediu um sinal. E aí Gideão, Deus vai trabalhando ali em Gideão, nos pensamentos de Gideão. E Gideão já entende que através da vida dele, o povo seria libertado mais uma vez. Então Gideão entende a responsabilidade, entende que Deus estava falando com ele, não era com outro, era com ele, a responsabilidade era dele. Ele ganha força. E aí o que Gideão faz? Consegue 32 milhões de pessoas, 32 mil milhões, confirma para mim, pastor, 32 milhões de homens para vencer os midianitas. Não foram 10, não foram 500, não foram 200, foram 32 homens para vencer aquela batalha. Porque Gideão, ele estava assim, Alziana, nós vamos conseguir, Deus falou comigo, nós vamos e vamos vencer e vamos conquistar a nossa terra novamente. Gideão, ele tinha um propósito, e ele conseguiu convencer 32 milhões de homens para ir com esse propósito com ele, porque ele estava cheio de força. Gideão, então, está se achando, né? Agora tá fácil. Eu tenho um monte de gente aqui comigo, na mesma garra, na mesma força que eu. Nós vamos medir os nossos esforços, nós vamos lá e vamos vencer, porque nós podemos. Eu posso. Deus falou comigo. Eu tenho um dom. Eu sou forte. Agora eu estou valente. Antes eu estava ali. Estava derrotado, estava me escondendo, mas agora Deus falou comigo. Agora eu estou valentão. Agora eu vou. E aí Deus fala assim para ele. Gideão, vem cá. E Gideão fala, agora nós vamos vencer. E Deus fala para ele assim, acho que tem muita gente, não vai todo mundo não. Porque eu conheço esse povo é corrompido. Se for todo mundo lá para conquistar, vocês vão achar que vocês fizeram pelas suas próprias forças. Vocês não vão reconhecer que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vocês não vão reconhecer que a vitória foi dada por mim. Então, tem muita gente. Gideão, você vai fazer o seguinte agora. Você vai falar para esse povo que quem for covarde pode levantar. Quem tiver com medo pode ir embora. Eu acho que nessa hora Gideão deve ter acreditado assim, não vai ninguém embora. É todo mundo forte, todo mundo aqui guerreiro. E aí levantam 10, 20, 22, não foi? Levantam 22 mil homens e fogem, ok, pastor? E fogem. E sobram então 10 mil, não são milhões, são 10 mil. E sobram 10, mas muita gente mesmo assim. Agora vocês imaginem o pensamento de Gideão, que estava se achando com 22 mil homens, com 32 mil homens, e aí eles levantam e vão embora, e aí eu acredito que já deu uma desestabilizada, e ele imagina, e agora? Como que vai ser? Mas tudo bem que ainda tem muita gente. E aí Deus fala assim, olha, 10 mil homens ainda é muita gente. Eu tenho certeza que vocês vão se corromper e vão acreditar que fizeram sozinho. Mas esses 10 mil já seria pouco perto da batalha que eles iriam enfrentar. E aí Gideão faz o seguinte, Deus fala para Gideão fazer o seguinte, manda eles ir lá beberem água. E lá eu vou separar alguns, mas você vai me obedecer. Aqueles que eu mandar ficar, vai ficar. Aqueles que eu mandar sair, vai embora. E aí Deus separa 300 homens cuidadosos e mandam os outros embora. Agora vocês imaginam, para quem tinha 32 mil homens, ficar com apenas 300
homens. Como é que estava lá a estabilidade de Gideão? Como é que ele pensa em vencer os midianitas? Ele estava reduzido, não pela metade. Ele estava muito reduzido. Era impossível a batalha que ele estaria para vencer. Mas ele não desacredita, mas ele tem medo, mas ele se desestabiliza. E sabe por que Deus fez isso? Porque Deus entende o coração corrompido daquele povo. Deus fez isso para que Gideão percebesse que era por Deus e para Deus a vitória. Quem faria não era Gideão, não era aquele povo, era Deus. Assim como Gideão, muitas vezes nós acreditamos naquilo que nós temos, né? No nosso diploma, nós acreditamos no nosso currículo, acreditamos nas nossas finanças, na nossa casa, acreditamos muitas vezes que podemos algumas coisas pelo nosso nome ou pelo nosso sobrenome, né? Eu sou fulano de tal, eu posso, as portas vão se abrir e ele confia tão somente nele. E ele vai, às vezes, fraqueja e cai. E não consegue se levantar, porque ele não entende que é só Deus quem pode guerrear as batalhas e vencer. O homem não vence sozinho. Nós também, quantas vezes perdemos a nossa confiança em nós mesmos, né? Nós temos tudo, e aí Deus fala assim, né? Muita coisa, você está se corrompendo, você precisa confiar agora em mim. Gideão pediu sinal e Deus foi misericordioso, deu sinal para ele. Deus conhecia muito bem com quem ele estava tratando, assim como Deus me conhece, assim como Deus te conhece. Ele conhece a sua essência, ele sabe exatamente aquilo que você precisa para fazer a obra dele. E se for preciso te dar sinal, ele vai te dar sinal. Se for preciso ele falar com você, ele vai falar com você. E ele nos mostra todos os dias. Todos os dias. Gideão, então, está ali com aquela confiança meio abalada, meio vai, não vai, será que vou, vai dar tudo certo, mas agora eu estou com um pouco de medo, os recursos dele já não são mais lá aquelas coisas, são apenas 300 homens. Deus cortou a confiança de Gideão. E o que é tão legal quando a gente vê essa passagem, Gideão já estava lá no começo todo desconfiado, todo acuado. Aí Deus vai lá e fala com ele, e aí ele começa a ganhar força, começa a ficar bem, começa a se achar, começa a acreditar nele mesmo. E aí Deus fala, não dá legal não. Volta e volte para mim. Entenda que sou eu quem vou fazer, não é você. Você apenas é um instrumento de Deus. Quando nós começamos a fazer algo para Deus, né? Muitas vezes nós nos achamos e acreditamos que somos os melhores naquilo que estamos fazendo. Mas Deus nos mostra a humildade dele. E aí, Deus fala assim, agora são 300. Agora você vai. Mas Deus conhece aquele homem que tinha pedido alguns sinais. Então Deus já se adianta e fala, mas se você tiver com medo, então você desce lá e você vai ouvir algo que vai te dar força. Abre lá comigo, no capítulo 7, versos 13. Gideão então desce e ouve um homem contando o seu sonho a um amigo. E esse homem dizia, esse homem era um do pessoal lá, dos midianitas, tá? E aí ele fala assim, olha para o companheiro dele, olha, eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. E aí esse amigo disse assim, é a espada de Gideão, israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Gideão ouve aquilo e fala, então eu vou ganhar. Então vamos. E aí Gideão volta para o exército dele e fala, nós somos 300 homens, mas Deus entregou essa batalha na nossa mão. Amém? Agora nós vamos ler
do versos 15 ao 25. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o seu acampamento israelita e disse: levantem-se, homens, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão separou os 300 homens em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro e disse: olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor, uma espada por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu gritando. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que homens do acampamento atacassem uns aos outros, confundidos com as suas espadas. Eles fugiram na direção de Zererá e foram a Bet-Sitá e até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então os homens das tribos de Naftali, de Asser e das 2 metades da tribo de Manassés foram chamados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros para dizer a todos os que moravam na região montanhosa de Efraim: desçam e lutem contra os midianitas, defendam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-Bará e não deixem os midianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram e defenderam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-Bará. Eles prenderam Oreb e Zeeb, que eram os 2 chefes dos midianitas. Mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zeeb no seu tanque de pisar uvas. Continuaram a perseguir os midianitas e levaram a cabeça de Oreb e a de Zeeb para Gideão, que estava a leste do rio Jordão. E quando nós lemos, a gente fala: nossa, que riqueza de detalhes, né? Quantos detalhes! É para que nós possamos entender de fato aquilo que Deus fez. Deus entregou aquele povo, os midianitas, nas mãos do povo de Israel. Só que eles não fizeram sozinhos. A tribo, né, não fez sozinha. Eles estavam com todo o povo. Eu vejo hoje muito nós, o povo brasileiro, tão dividido, né? Nós vamos começar agora a Semana da Pátria, como somos um povo dividido. E aquele povo, quando entendeu que tinha uma missão e que precisava vencer e ser libertos, aquele povo se une. As tribos se unem e se juntam e vencem a batalha por Israel, pela nação de Israel, juntos. E eles vencem. E aí nós entendemos como Deus foi maravilhoso. Foram 300 homens contra 135 mil homens. Dessa vez eu não errei. 300 contra 135 mil. Vocês conseguem entender? Eu não estava conseguindo entender. Deus divide esses 300 em 3 grupos de 100. E eles têm ali um jeito todo de batalha. Deus dá um entendimento para Gideão como ele vai fazer, porque Deus já sabia como ele iria vencer. E Gideão obedece, e aí ele entende como ele faz, e ele dá a ordem como ele faz, como ele deveria fazer, e vence 135 mil homens. E aí ele diz: tem tribo que não está participando, corre lá. Pega os líderes e mata os líderes, porque ele sabia que se o líder ficasse vivo, novamente tudo aconteceria. O tempo é difícil, muitas vezes falamos isso. Ai Deus, o tempo é difícil. 300 contra 135 mil. O que é para Deus o seu problema? Qual é o seu gigante? Não é nada. Deus pode fazer, se for a vontade dele. A nossa força deve vir de quem? Do nosso Deus. A nossa esperança deve vir de quem? Do Senhor.
A força do povo deve vir de quem? De Deus. O que nós precisamos entender com essa mensagem? Que Deus, Ele pode todas as coisas. E nós devemos amar também a nossa nação. E entender que nós, como povo, nós precisamos nos posicionar. E entender que Deus quer sarar o nosso povo. Nós estamos corrompidos. Nós estamos com a... Não sei se eu posso falar, mas há muita prostituição, há muitas pessoas que estão indo para o inferno. E nós não podemos simplesmente falar, Senhor, por que isso está acontecendo? Nós estamos no meio de uma corrupção, de um povo que não entendeu que só Deus pode fazer, só Deus pode vencer. E nós precisamos nos posicionar como cristão para levar o evangelho, porque se nós queremos estar num lugar tranquilo, se nós queremos fazer parte de uma nação saudável, né, e voltar ao amor do Senhor, nós precisamos pregar o evangelho e entender que o nosso gigante nós não vencemos sozinhos. E entender que nós não somos nada. E quando pensarmos que somos alguma coisa, a gente lembra que Deus tirou os 22 mil homens e depois tirou mais um pouquinho dele e disse para ele, olha, você não é nada sem mim. Mas comigo você vai vencer. Com a minha força você vai vencer. E aí nós lembramos daquele texto que diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Posso todas as coisas. E se a gente quiser repetir isso várias vezes, nós devemos repetir. Eu não sou nada, mas eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Quem são os homens valentes daquela época? Aqueles 300 que Deus escolheu, aqueles cuidadosos que Deus escolheu. Os homens valentes dessa época, da nossa época, é aquele povo que está entregue nos caminhos do Senhor. Sou eu, é você. Vocês são o povo valente que vai guerrear a guerra. Eu vou pedir licença para a gente falar um pouquinho da nossa pátria. Nós temos 156 milhões de eleitores no nosso país. E na grande maioria, pelo Tribunal Eleitoral, são mulheres, a maioria dos eleitores. E, na sua maioria, está entre a idade de 25 e 44 anos. E a sua grande maioria são pessoas instruídas, ou seja, têm algum grau de instrução. E apenas 4% dessa população que vai votar é analfabeta. Então, nós entendemos que as pessoas têm instrução. As pessoas sabem e devem saber daquilo que está sendo feito. E nós devemos orar por todas essas pessoas, porque nós somos o povo valente da nossa nação. Independente da batalha que você está travando. Pode ser uma doença, pode ser um desemprego. De repente você está pensando aí que você não é nada. Muitas vezes nós pensamos que não somos nada, né? Muitas vezes oramos e falamos, Deus, me dá um sinal. Senhor, fala comigo. Mas às vezes o Senhor nos dá 32 mil opções para resolver o problema. E nós vamos e tentamos fazer sozinho. E aí Deus vem e fala, não, então eu vou tirar 22 mil. E aí Deus vem e fala, não, agora eu vou tirar mais um pouquinho. Para você entender que sou eu quem vai fazer por você. Amém? É Deus quem fez, é Deus quem faz todas as coisas. Assim como Gideão e assim como o salmista do Salmo 77 ficou lá falando, isso, e com mimimi, e reclamando. Gideão também reclamou, Deus, eu sou menor, eu sou mais pobre, a minha tribo é pequena. Deus não quer ouvir nossas reclamações toda hora. Ele sabe dos nossos problemas, devemos falar para Ele, mas nós precisamos agir. E precisamos entender que Ele fala comigo. Ele fala com o pastor Gilmar, ele fala com o Christian, ele fala com a Alziana, ele fala com a igreja. É conosco, não é a outra pessoa, somos nós que vamos fazer. Estamos sofrendo. As coisas estão acontecendo, mas nós sabemos que somos mais do que vencedores naquele que morreu por nós na cruz, perdoou os nossos pecados e nos diz assim, homens valorosos, vocês têm o meu amor. Essa pátria
tem o meu amor, eu quero salvar vocês. Se vocês se voltarem a mim e vocês se arrependerem do pecado de vocês, eu vou guardar e vocês vão ter de volta a minha proteção. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Eu não sei qual é o gigante que está aí, que você precisa vencer. Eu não sei qual é a tristeza que você está passando nesse momento, ou aquilo que você não consegue enfrentar sozinho. Eu também não sei se de repente você está achando que você vai fazer sozinho, que você acha que o teu nome vai fazer por você, que o seu dinheiro vai fazer por você, que você entenda que é Deus quem faz, que você possa voltar os seus olhos a Ele e entender que é Ele quem cura, é Ele quem te dá o trabalho, é Ele quem te dá as ferramentas, é Ele quem te dá as condições. Paizinho querido, obrigada, Deus, porque o Senhor fala conosco o tempo todo, Senhor. E porque a Tua palavra, Senhor, é recheada de entendimento, Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, o nosso entendimento para entender aquilo que o Senhor quer de nós, ó Pai. De repente não sabemos, ó Pai, ou não entendemos e precisamos de sinais, mas nós sabemos que o Senhor é misericordioso, nós sabemos que o Senhor nos entende, nós sabemos que o Senhor nos ama, e nós sabemos e entendemos que o Senhor quer nos salvar, ó Pai, todos os dias, que o Senhor quer nos proteger, ó Pai, que o Senhor quer nos ajudar, ó Pai, e que o Senhor quer que nós vençamos gigantes, ó Pai, que nós possamos ir e vencer as batalhas que estão sendo travadas, ó Deus. Esteja conosco, ó Pai, fique conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus pela vida da Vivian, por esta palavra.